Queria agradecer o Rony aí pelo convite. Fico mega feliz de poder estar falando, porque desde que eu lancei, né, a campanha do Fissura, que é o meu novo livro, tem tido um bom retorno, assim. Né? Muita gente tem me chamado, o Rony foi o primeiro que me chamou para fazer falas e tal. Então, eu fico realmente muito feliz assim, de poder levar um pouco, né, a minha ideia, não só as fotos, né, mas poder também levar um pouco o que acontece, a questão do crack, né, o que eu vivenciei lá na Cracolândia, um pouco dessa coisa que eu tenho, né, de fotografar o que ninguém quer ver, né, que é meio que uma marca presente nos meus trabalhos. E, bem, só tenho a agradecer. Eu vou começar a apresentação falando um pouco da minha carreira, tá? Então, como o Rony me falou que é mais ou menos 1 hora de fala, então tem bastante coisa que eu vou mostrar, tá? Então, eu vou mostrar desde o iniciozinho da minha carreira, vou falar um pouco da National Geographic, vou falar do meu primeiro livro, Marrocos, depois, desculpa, vou falar do meu segundo livro, e assim vai ser. Vou compartilhar aqui a tela. Beleza. Bem, eu comecei fotografando, né, acho que como quase todo mundo, né, como por hobby. Né? Eu sou formado em Belas Artes, sou com especialização em design, e eu trabalhava em agência de publicidade, eu era diretor de arte. E aí eu ficava muito tempo no computador, tal. E eu comecei a fotografar um pouco para poder sair de casa, sair um pouco da vida de frente ao computador, né? Muito chato, muito tenso. E eu comecei fazendo esses cursos que todo mundo faz, né? Com esses medalhões e tal. Fiz um curso com o Walter Fino. Tem alguém mandando... Gente, eu só vou pedir para não mandar chat, tá? Porque me desconcentra. Eu tenho uma concentração super, super... Vocês estão me ouvindo? Tem gente reclamando que tá sem áudio. Eu tô te ouvindo, sim. Tá, tá. Eu só vou pedir então para pelo menos para mim não mandar chat, tá? Porque senão eu não consigo Eu me tô ouvindo. concentrar. Não, Tá, o chat eles mandam para mim ou para o Rony e eu depois beleza, pergunto. Você só se beleza. preocupa com a sua Tá. apresentação. E aí eu comecei a fazer esses cursos com os medalhões, né? Isso todo mundo procura, e lá no Rio, eu sou carioca, e lá no Rio eu fiz com o Walter Firmo, né? Isso em 98, não, 2000, foi em 2000. E aí, cara, né, naquele curso lá que ele faz, né, a gente tem umas viagens, tal, a gente foi para Juazeiro juntos, e lá em Juazeiro com ele eu meio que me descobri uma coisa que era mostrar esse Brasil muito longe da minha realidade, né, de classe média branco carioca, né? Hoje eu sou classe média branco paulista, mas na época eu era classe média carioca. E é isso, né, esse tão um monte, né, de realidade que a gente não faz nem ideia, né? E a gente não precisa ir nem para a Índia, né? Como eu falo, basta ir para o interior que a gente já descobre uma outra coisa. E aí eu fiz um pequeno ensaio, né? Bem baboca mesmo, assim. Você vê que preto e branco, não é nem. Hoje eu não consigo nem me identificar mais com isso, né? Mas faz parte da minha história, né? Eu falo que um pouco do meu cerne está aqui, apesar de não me identificar. Tem uma linha vermelha aqui, engraçado. Então, os romeiros. E sim, uma coisa também que sempre me chamou muita atenção foram as pessoas, né? Desde o início, quando eu comecei a fotografando, eu sempre tive muita atenção com as pessoas, né? E também já a questão da pessoa no lugar, né? Então, nesse ensaio, eu acho que resume bem. É óbvio que eu fiz vários outros ensaios, mas desses que eu ainda tenho guardado, porque muita coisa eu joguei fora já, esse ensaio aqui representa muito isso, né? Esse iniciozinho de quem eu vim me tornar depois. Então, pô, por exemplo, essa foto da moça de vestido de noiva para mim tem um significado muito especial, né? É uma foto que eu gosto particularmente, um lugar que eu acho bacana, que é lá em Juazeiro, lá na Romaria do Padre Cícero, e tal. Então, são essas realidades muito distantes da minha, né? E aí, eu meio que fui me apaixonando, né, por essa coisa do Brasil oculto, né, dessas realidades diferentes da minha, mas ainda uma visão muito superficial, né, e uma visão ainda muito
na busca do exótico, né? Que é o caminho natural de todo mundo. E assim como várias outras pessoas, eu também fui procurar isso nas festas populares e na religiosidade. E aí lá no Rio eu descobri uma coisa chamada Reis à Folia de Reis, que é muito presente lá no Rio, só que diferente de outros estados, lá na mistura um pouco com as religiões de matriz africana, então tem um pouco no candomblé, tem um pouco na Umbanda, e aí fui expandindo um pouco essa minha visão do exótico e dessas camadas mais profundas, que aí eu deixo de ser aquela coisa nordestina, né, do sertão e tal, para uma realidade próxima à minha, né? Isso aí são situações de carro, máximo meia hora, uma hora da minha casa, né? Então eu comecei a ver que perto de mim tinham realidades que eu poderia trabalhar, né? Que a gente é muito louco isso, né? A gente acha que sempre a nossa vida ela é que dita a realidade. Não, na verdade assim, eu entendo hoje que a existência, eu não vou nem mais falar a vida, né? Porque minha vida é muito pequena perto de tudo que existe no universo. Mas a existência é uma trama de realidade, né? E cabe a gente, quanto fotógrafo, quanto documentarista, andar, né? Transitar por essas realidades, né? Então eu falo assim, a minha fotografia hoje, particularmente, é uma fotografia que me tira muito do meu lugar de privilégio, né? E desde o início isso se vê presente no meu trabalho, né? E aqui, mas aqui nesse caso em particular, essa coisa, né, do folclórico, né, do evento em si, até quem é meu aluno sabe que eu reclamo muito disso, não focar no evento, né, mas focar nas histórias, né? E aí uma coisa também que começou a me despertar um pouco a questão da religiosidade, que é um tema que eu tenho trazido cada vez mais para os meus trabalhos e foi um grande diferencial na minha carreira, principalmente, vou falar isso lá na frente, em relação à National Geographic, né? Eu me tornei colaborador mundial da National Geographic, não mais brasileiro, né? E é isso, assim, né? Esse início, favela, o exótico, o colorido. Mas se a gente parar para analisar o que acontece, né, na carreira das pessoas, pouquíssimas pessoas se propõem a fazer isso, né, que dirá respeitosamente, né, quando as pessoas sempre vão para esses lugares com um olhar de coitadinho, de não sei o quê, mas eu acho que eu sempre consegui esses acessos também porque eu sempre me coloquei no lugar de igualdade, por mais que eu fosse diferente, né, eu sempre me coloquei no lugar de igualdade, pelo menos naquele momento eu estava igual a eles, né, e isso eu consegui esses acessos e essas fotos tão naturais. E aí, entre esses trabalhos e o Marrocos, tá, tem um hiato de 12 anos, tá? O que acontece? Aqui eu fui me apaixonando pela fotografia cada vez mais, né? A um ponto de falar assim, não, eu quero viver disso. E aí eu larguei minha carreira de diretor de arte, e é uma carreira até consolidada, para virar fotógrafo. Só que eu não conseguia pagar as contas, né? Se hoje está difícil, naquela época era um pouco mais ainda, que dirá para quem estava começando. E aí eu, por fotografar e conhecer o mercado de publicidade, os meus amigos começaram a me pedir umas fotos. Eu comecei a fazer fotos de publicidade, montei uma produtora de publicidade e fiquei com essa produtora durante 12 anos. Até que em 2015, né, depois, eu sou um cara de muitas metas, né, e eu bati todas as metas que eu tinha me proposto para fazer naquela empreitada. Eu decidi, falei, não, vou tentar agora correr atrás do meu sonho de ser fotógrafo documentarista de novo. Tinha feito um belo pé de meia, né, e a produtora cresceu muito também. Então, quando eu saí da produtora, vendi minha parte, eu, né, tirei uma reserva, consegui me manter durante mais ou menos um ano e pouco, que foi quando eu investi no Marrocos, né, que eu fiquei basicamente trabalhando em função desse livro. Na época eu trabalhava com um coletivo gringo, né, e a gente produziu, ficou um ano aí dentro do prédio fotografando. O Marrocos, na verdade, o que me chamou a atenção para o Marrocos, eu sempre falo isso, foi a questão também do território, né? Que quando eu cheguei aqui em São Paulo, me falaram assim, tem um centro, tem um prédio lá no centro que mora gente de 20 e tantos países. Eu falei, impossível. Não é, mora gente de 20 e tantos países lá. Aí eu fui e tinha mesmo, né? Tipo, eu falo, e um dia eu às vezes ouvia 5 idiomas. E aí teve um processo de negociação aí que levou mais ou menos uns 4 meses para a gente conseguir a autorização, né? E depois que a gente conseguiu, a gente descobriu que duas coisas. Que o cinema de rua mais luxuoso de São Paulo era lá, né, no primeiro andar do prédio, e a outra que eles estavam com um processo de reintegração de posse. Eles iam ser expulsos em 30 dias. Então, eu teria 30 dias para trabalhar e entregar esse material. Só que aconteceu, à medida que a gente entrava lá no prédio,
a gente ia vendo as realidades que tinham lá dentro, né? E junto tinha, além, né, de pessoas, né, adultos, tinham crianças, tinham idosos, tinham deficientes, tinham tudo. E a gente conseguiu, junto com ONGs, contatos, né? Então a gente começou a conseguir eliminar com as fotografias que a gente produzia. Então, assim, tem um idoso aqui, ó, pum, estatuto do idoso. Aí estendia o processo de reintegração de posse. Aí quando estava quase caducando, ó, tem criança aqui, pum, estendia. A gente conseguiu estender praticamente um ano, né, a moradia dessas pessoas nesse lugar. Né? 3.000 pessoas tiveram onde morar durante um ano por causa desse trabalho. Mas, enfim. E o Marrocos é um trabalho que foi um marco na minha carreira, que foi o primeiro grande projeto documental que eu fiz e foi o trabalho que me lançou aí para o mercado que eu faço hoje. E a gente acompanhou a vida nesse prédio, né, que, como eu falei, era o cinema de rua mais luxuoso de São Paulo, que depois de 30 anos abandonado, foi ocupado por um movimento sem teto, né, que transformou o prédio, que era comercial, em um prédio residencial. E a gente foi fotografando, né, desde o luxo decadente a questão das pessoas. E aqui eu já começo a focar mais em território. E quando eu começo a focar em território, eu também começo a focar mais no menos exótico. Eu trabalho mais na coisa da realidade. O Peter Hugo, né, que é um fotógrafo que eu particularmente admiro muito, ele tem uma frase que ele fala assim: o que me cativa é a fabulosidade das coisas banais. Né? E então eu começo, em vez de procurar o exótico, né, nas pessoas fantasiadas, eu começo a procurar o fantástico nas coisas comuns que a gente deixa de olhar, né? Seja pelo automatismo do dia a dia, seja pela falta de interesse, né? Então, eu falo que o Marrocos para mim foi esse grande despertar dessa coisa fabulosa do banal, né? E do decadente, né? Então, por exemplo, essa imagem aqui, esse quadrado preto, isso é a tela do cinema e o quadradinho, o retângulozinho ali é uma porta, né? Pra gente entender o tamanho do cinema que era, né? E é aquela coisa tudo muito grande, muito suntuoso, né? E foi como eu falei, um ano de trabalho. E então eu começo a entrar no prédio, né? Para mim essa foto marca isso. E aí, o que acontece? O prédio, ele tinha 2 andares e cada andar tinha uma peculiaridade muito grande, né? Não, primeira coisa, que não tinha uma unidade. Por ser uma ocupação, os moradores foram transformando. Então os andares todos eram diferentes, né, um do outro. Mas, por exemplo, tinha assim, no andar mais baixo moravam as pessoas que tinham problema de mobilidade. No último andar moravam as pessoas mais pobres, porque como só tinha um elevador que quase não funcionava, então quanto mais alto, mais barato ficava, porque era mais escada que você subia. Então tinha umas dinâmicas dentro do prédio que a gente começa a perceber com a vivência dentro desse território. Então, por exemplo, esse aqui é um dos andares das pessoas mais pobres, né? Então aí mostro o menino que cuida não do filho, mas do irmão, porque a mãe foi trabalhar, a mãe vendia bala no farol e essa foto em particular tem um detalhe muito forte, assim, essa fonte de luz que está entrando, que ilumina tanto o rapaz quanto o menino, é a única janela desse apartamento, porque eles moravam antes num apartamento que tinha janela, a mãe deixou, ela tinha 6 filhos, ela deixou os filhos em casa, esse menino maior estava na escola, um dos pequenininhos subiu na janela e caiu, morreu, né? E aí, desde então, ela foi morar no apartamento onde não tinha janela alguma para nenhum filho dela morrer, né? E aí a única fonte de luz natural que tinha era esse buraco aí que pegou o menino. Por isso que, além de ser uma luz que eu particularmente gosto muito, eu quis botar ele aí para reforçar um pouco essa coisa, essa história da morte do irmãozinho dele. E esse menino também a mãe tirou da escola para poder cuidar dos irmãos mais novos, né? O típico caso de família em vulnerabilidade aqui no Brasil. E aí também tinham famílias de imigrantes, né? E tinha a gente aqui em São Paulo tem muitas essas confecções de fundo de quintal, né? Então eu tinha uma família de boliviano que cada apartamentinho era uma parte de uma fabriqueta, né? Então essa aqui, por exemplo, era a matriarca da família, ela fazia as estampas, mas aí tinha um filho dela que fazia costura, tinha um outro filho que fazia, não sei, botava etiqueta, então cada filho fazia uma parte. E a gente vai mostrando um pouco também, e é isso, né? Desse olhar, dessa busca do fantástico pelo banal. Isso aqui, por exemplo, era um apartamento vazio e só tinha essa cortina. E aí esse menino ficava andando atrás da gente o tempo inteiro. E eu falei, porra, como é que eu faço pra esse menino parar de encher meu saco? Eu falei, menino, vem cá, ainda tá nessa cortina aqui. Aí fiz uma foto dele.
Que é essa foto. Então, é uma série, na verdade. Fiz 5 retratos dele. E ele parou de me seguir porque eu fiz a foto. E no final eu saí com uma baita foto. Uma outra coisa muito peculiar nesse prédio é que, por lá, né, como quase toda ocupação tem gato na luz, né? Então as pessoas ligavam televisão o dia inteiro, né? Quando era ligada. E tinha apartamentos que tinham 2, 3. Essa, por exemplo, tinham 3. Então as filhas viam o desenho animado embaixo, a mãe via a novela em cima e o pai ainda via o jogo de futebol numa outra TV. Né? E uma coisa também que a gente trabalhou no livro, que é a questão da imagem, que elas consumiam, porque a maioria dessas pessoas elas moravam em cima de um cinema, né, de rua, só que a maioria delas nunca foi ao cinema. Então eu comecei a questionar qual é o tipo de imagem que elas viam nessas TVs que eram onipresentes no prédio. Né? Tanto que teve uma parte do livro, né, que a gente nem chegou a usar essas imagens, é que lá tinha câmera de segurança no prédio todo, né, filmado. Então eu comecei a fotografar também essas câmeras de segurança, tal, só que a gente não usou. Mas a questão da imagem, né, que estou falando de uma metalinguagem, né, a imagem da imagem. Isso é muito importante também para hoje, para minha linha de trabalho. Né? Então, mais uma vez, a TV se faz presente, aí eu já começo a mostrar essa coisa fantástica. Né? Naturalmente, a gente vai achar que essa pintura é brega, né? Mas aí se você parar para entender, né, que pô, uma luz bacana aqui, uma pessoa posando direitinho, tal, começa a fazer uma foto boa, e ao mesmo tempo também eu estou contando uma história muito forte. Vocês perceberem, a menina tem a perna toda queimada, né, e o cara tem a perna torta. Depois eu fui descobrir que isso foi uma dívida que eles tinham e foi cobrado. Eles não pagaram e foi cobrado dessa maneira. Um débito. Né, a TV mais uma vez, a questão da cor também. Quem é meu aluno sabe, eu explico os motivos pelo qual eu trabalho as cores. A minha opção por cor nunca é aleatória, tá? Eu sempre tenho um porquê que eu faço as coisas, assim como o meu processo de composição e enquadramento também. Né? E é o que eu falo, assim, eu hoje trabalho muito com fotojornalismo, né? Mas eu não me considero fotojornalista. Inclusive, eu não me considero bom. Eu me considero um excelente fotógrafo, mas eu não me considero um bom fotojornalista, porque eu não sou um cara de momento. Eu não sou um cara, vocês dificilmente vão ver manifestação. Eu não vou, não gosto. Não gosto e não sei fazer. Mas, ao mesmo tempo, também eu penso a imagem, eu construo a imagem, isso tem muito a ver com a minha formação em artes plásticas, né, de uma maneira que poucos fotógrafos pensam. Né? Então, acho isso uma coisa muito importante no processo fotográfico. Né? É a relação do fotógrafo, não é nem com a câmera, mas com a imagem que ele vai produzir. Né? Tanto que isso hoje, para mim, está muito marcante ao ponto de eu começar a voltar a produzir com filme. Né? Tem muita gente que pergunta assim, Gui, você prefere filme digital? É que nem perguntar Canon e Nikon. Eu falo que é uma pergunta que não se faz a mim. Quem me conhece é porque eu dou um fora na pessoa. Mas a questão do filme, para mim, acima de tudo, é o tempo do processo. Né? De você chegar, você se relacionar, você entender, você estudar, ver qual é a melhor luz, ver melhor qual é o enquadramento. Você traz camadas, né, conceituais, traz camadas de informação que a gente não teria na fotografia digital, corrida, como é o fotojornalismo. Né? Então, hoje eu falo, além de eu não ser um bom fotojornalista, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer coisa pensada, coisa com calma. Né? E isso cada vez mais também está vindo no meu trabalho. Né? E aí, tem essa foto aqui, que isso aqui é um teste. Tá? Essa foto não está nem no livro. É particularmente a foto que eu mais gosto desse ensaio todo. E é um teste. Né? E eu estava andando um dia pelo prédio, vi essas crianças brincando no corredor, falei, vou fazer uma longa exposição, tá? Pá, fiz a foto. E aí eu me toquei que eu poderia fotografar todos os moradores no corredor, porque como o prédio, cada andar era de um jeito, eu falei, o único jeito de eu ter uma unidade visual aqui é eu fotografando esses moradores no corredor. E ao mesmo tempo também tem uma pegadinha que os moradores não queriam ser fotografados, porque uma ocupação é uma coisa ilegal. Então as pessoas sempre são muito relutantes em relação à sua imagem, a ceder fotografia. E eu falei, porra, comecei a fotografar essas pessoas e eu levava as fotos de presente. Teve uma vez, aí a coisa começou a tomar um volume e a gente fez uma exposição para eles. A gente já tinha feito umas 200 fotos, nem era tanto, né? A gente já feito já uns 200 retratos
E a gente montou uma exposição no corredor, na entrada do prédio, e a partir desse dia, todo mundo do prédio me pediu para ser fotografado. E aí eu começo o que eu acho que é o mais forte do trabalho, né? Que é esse estudo tipográfico dos moradores, né? Aí eu faço essa matrizinha, que eu vou encaixando as fotos, e tem uma coisa também que tem a ver com a minha história de vida, né? Por eu ter vindo da Belas Artes, então tem todo esse meu estudo de composição, e eu por ter trabalhado, né, 12 anos com publicidade, tenho o meu conhecimento de iluminação. Então eu criei uma relação de enquadramento e uma relação fotométrica que eu consegui replicar para todos os retratos, né? Então, por exemplo, eu sabia que no segundo andar, a luz que eu queria era às 10 da manhã. Eu sabia que no quinto andar era às 3. Então eu conseguia medir isso, né? Esse controle, e todo mundo acha que esse ensaio em particular ele foi feito com flash. Não foi, é o princípio que eu falo, é o princípio mais básico de iluminação, que é a luz de janela. A diferença é que, como eu tinha um plano em fundo de caixa, né, que é essa perspectiva do corredor, eu tinha outras fontes de iluminação, então dava um outro efeito, mas aqui era basicamente luz de janela. E ao final, né, a gente, né, eu pelo menos fotografei 3.000 pessoas, e todas na mesma perspectiva, no mesmo enquadramento. Eu medi a distância da janela até minha câmera, a altura da câmera, a posição. Então, assim, eu criei uma matriz, né, de 3.000 retratos em que todos se encaixam, né, todos se encaixam na perspectiva. E aí dá essa malha visual, e daria para fazer muito mais do que essa. Mas eu particularmente acho que é o forte desse trabalho, e é uma marca minha, né? Porque, como eu falei, se a gente para ver lá o início da minha carreira, que nem eu mostrei nessa coisa das pessoas nos lugares, vocês veem que eu estou trazendo isso de novo para o meu trabalho atual. E aí, né, termino Marrocos, tal, começa uma outra fase minha, que é a minha relação com a National Geographic, né? O Marrocos, a gente terminou em 2016 o processo fotográfico. Desde 2015 eu vinha tentando trabalhar com a revista, né? Aquilo, primeiro fiz um curso lá em Tiradentes, lá no Foto em Pauta com o Eugênio, lá com o João Marcos Rosa, com o Roberto Sakai. João Marcos Rosa, fotógrafo de natureza, Roberto Sakai, editor de arte. E eles meio que dão uma introdução, como é que a revista funciona, tal, mas é muito superficial e bem longe da realidade da revista, né? E aí, mas me ajudou muito, porque eu peguei os contatos, aí, né, a gente vai perguntando, vai trocando informação, vai pegando amizade. E aí, até que em 2017, eu descobri uma história, uma ilha no interior do Maranhão, na divisa do Maranhão com o Pará, uma ilha que é super remota, considerada um dos 100 lugares mais distantes do mundo, onde tem um índice de albinismo 6.000 vezes maior do que o resto do mundo. Numa população de 200 pessoas, haviam 11 albinos, né? É muito alto. Se você fala assim, 11 albinos, aqui em São Paulo deve ter 10.000 albinos, mas se a gente pega a população, né, não é tanto. E aí eu fui para esse lugar, o editor falou assim, Gui, bom, a gente não te conhece ainda, é risco, tá? Você vai por tua conta e risco. Se eu gostar, eu compro. Se eu não gostar, azar o teu. Eu falei, beleza, vamos lá, né? E aí me joguei, né? Peguei o restinho da minha reserva financeira que eu tinha, que eu queimei a reserva fazendo Marrocos, e me joguei nessa aventura aí, né? Para chegar nessa ilha são 2 dias de viagem, né? Você tem que ir até São Luís você pega um carro, aí depois de carro você tem que pegar barco. O barco que eu tava, o barco queimou o motor, ficou à deriva, essas coisas que acontecem, né? Hoje em dia eu descobri que até com mais frequência do que eu imaginava. E uma ilha, que é uma ilha desértica, exatamente na linha do Equador, ela fica de barco. São 4, não, são 5, sim, são 4 ou 5 horas, depende da maré que o Maranhão tem isso, né? A maré lá muda muito as coisas. Acho que é um dos lugares do mundo que mais muda a maré, né? E aí influencia nas correntes e tal. Mas é uma ilha desértica que não tem vegetação praticamente nenhuma, né? E os albinos moram lá. E alguma hora durante a colonização dessa ilha, foi algum albino. E por ser uma ilha muito remota, as pessoas casam entre si. E por causa disso, o gene, né? Ele foi replicado, foi potencializado ao extremo, a ponto nascer 6.000 vezes mais albino lá do que no resto do mundo. E todo mundo lá é parente, né? Então fui acompanhando
o dia a dia. Inclusive, essa menina da foto, o Gustavo Lacerda fotografou para o Albinos, depois eu soube. Então, aí, mais uma vez, luz de janela, que também é uma das minhas marcas registradas, né? O uso de luz de janela, que não tem flash nenhum. Até esse momento, então, não trabalhava com flash em pauta, né? E os retratos, né? Mostrando a família dos albinos, né? O menino mais velho, uma nenenzinha, albina, né? A menina com a mãe não é albina, né? Esse cara era pescador, ele teve que parar de pescar porque ele era albino. E aí, mais uma vez, usando luz de janela e ao mesmo tempo vocês podem ver que é uma composição extremamente pensada, né? Eu media a luz, sabia que a luz vinha, então uma janela funciona como luz de preenchimento, a outra janela funciona como luz de recorte, né? Tem aqui uma diagonal, duas diagonais muito fortes, um triângulo, um meio e tal. Então é uma foto muito pensada. Por isso que eu falo, eu não consigo trabalhar fazendo isso em breaking news, né? Ou hard news, como a gente chama no fotojornalismo. Aí eu vou mostrando essa coisa, né? E uma coisa também que eu não consegui, como eles eram albinos, ir para o sol para eles era muito ruim, né? Tanto que teve uma personagem, essa personagem eu fotografei ela 2 semanas depois que eu cheguei de volta, ela morreu de câncer, né? Inclusive ela já tá com um mau cheiro, coitada. E tem uma coisa que é muito engraçada nessa história aqui, que eu quando estava produzindo, né, eu consegui o contato de um morador lá da ilha, tal, porque lá também, como é muito distante, não tem luz elétrica, não tem nada, né? Que dirá celular. E quando o cara estava na cidade, eu liguei pro número, o cara atendeu, eu falei, então, eu sou repórter e tal, queria fazer umas fotos lá. Me falaram que tem albino pra caramba aí, não sei o que. Ele nasceu 11 albino aqui. Eu falei, então. Aí beleza, né? Consegui tudo, ter uma micro posadinha lá, consegui produzir tudo. Quando eu cheguei lá, só tinham 6 albinos. Aí eu falei, puta merda, e agora? E a minha primeira matéria pra National, eu falei, puta, o cara não vai comprar as fotos, só tem 6 albinos. Eu pergunta, pô, cara, claro que tinha 11, morando. Não, eram 6, eram 5. Ó, morando aqui tem 5, mas 6 foram embora, no total, eu falei, puta, fudeu. E aí eu fiz uma matéria que eu saí de lá e fui atrás desses albinos, né? E aí acabou que eu transformei uma matéria, o que seria a Ilha dos Albinos, virou os últimos albinos da ilha, né? E a matéria eu transformei por que os albinos estão saindo da ilha, contando os problemas de saúde, as dificuldades e tal. E essa foi a minha primeira matéria para a National. E aí, e a National, ela sempre manda, todo o material que é produzido no Brasil, você mandava, né? Porque a revista fechou. Ela mandava para Washington, o Washington aprovava, né? Ó, tá legal, não tá, e eles autorizavam sair aqui no Brasil. E aí eu dei uma sorte que a minha matéria foi anexada na matéria mundial sobre albinismo. O que acontece? A National Geographic ela funciona por temas, né? Cada edição é um tema, que é a capa, e aí tem adendos. Cada país pode colocar o seu adendo. O Brasil colocou essa matéria, né? E aí os americanos poderiam usar ou não, tal, mas assim, já comecei com o pé super direito assim dentro da revista. O editor ficou feliz pra caramba que os americanos gostaram, tal, né? E eu entreguei. E aí, no total, tá? Eu fiz 8 matérias para a revista. Provavelmente aqui no Brasil eu fui o cara que mais fez matéria para National Geographic nesse finalzinho aí da revista antes dela fechar. E aí eu fiz uma outra matéria que também bombou na National, foi quando começou a crise migratória lá em Roraima, né? Eu fui para Roraima algumas vezes, mas a primeira vez que eu fui pela National Geographic e já a revista já ficando ruim das pernas, aquela coisa, a gente vai na raça e na coragem. Onde eu fui mostrar a saga, né, dos venezuelanos que entravam no Brasil, né, e fui acompanhando os caras desde Pacaraima, que é a cidade de fronteira, né, lá em Roraima com a Venezuela, até Boa Vista, né, os caras trabalhando no farol, né, na época eles ainda moravam na rua, não tinham os abrigos ainda, né, e aí as pessoas se concentrando no próprio. Se fosse hoje em dia, então, metade aqui já estavam com corona, né? Né, a comida, mostrando que o lugar não tinha capacidade nenhuma de mostrar aquelas pessoas, né, de comportar, na verdade. Né? E como eu falo, assim, aqui estou fazendo já um fotojornalismo, mas é o que eu chamo de um fotojornalismo autoral. Né? Eu não estou tão preocupado mais com o momento, eu vou no meu ritmo, eu procuro o que eu quero, vou construindo uma narrativa muito própria. Né? Então, por exemplo, isso aqui é uma foto que o fotojornalista dificilmente faria. Né? Cor, composição, perspectiva. E mais uma vez eu estou falando de território.
né? Falando de uma cidade no meio do nada, que Boa Vista é uma cidade literalmente no meio do nada, né? Tipo, só tem uma estrada para Manaus que leva 8 horas para chegar e não tem mais conexão. Até a luz de Boa Vista vem na Venezuela, tão distante que é esse negócio, né? E aí eu comecei aqui, nessa matéria diferente até então, eu comecei a usar Flash, não aqui. Isso aqui são os indígenas Warao, né? E eu já tinha pesquisado, eu sabia que morava uma etnia de indígenas que estavam saindo da Venezuela, tal, estavam vindo para o Brasil. E aí eu montei um estúdio, literalmente, assim. E vocês vão ver isso de novo lá daqui a pouco. Eu montei um estúdio lá e foi muito louco, porque pô, levar isso tudo para Boa Vista, né? Por mais que esteja só 2 tripés, né, mas cara, é tralha, né? E pô, é mais difícil, tem que montar, tem que testar, né? Mas eu já tinha pensado em fotografar eles antes, então eu sabia que as mulheres usavam esses vestidos florais e tal. Aí levei essa chita para poder usar lá. E aí eu comecei a fazer um trabalho com eles de estúdio mesmo, né? Até porque também tem o seguinte, né? Eu sempre soube que eu não era um bom fotojornalista, até porque não é minha profissão, não é minha formação, né? Eu não poderia, pô, não sou, né? Não sou um André Leon, Maurício, oh, meu Deus do céu, esqueci o nome dele. Mas eu falei, vou ter que dar o meu jeito para ter meu lugar no mercado, né? E aí eu comecei a pensar isso, vou começar a usar a luz, já que eu sei usar tão bem, já que, pô, durante tanto tempo na publicidade eu usei, eu vou começar a usar isso no fotojornalismo e no meu trabalho documental. E aí se tornou uma outra marca minha, além da luz de janela, né? E aí fiz um estudo tipográfico, assim como eu fiz com os romeiros e assim como eu fiz no Marrocos. Então, quer dizer, a gente vê que já tem aqui uma construção muito forte, né, de quem eu sou, da minha carreira, com o meu estilo de trabalho, né? E a gente fica às vezes achando que tem que descobrir uma fórmula mágica, uma fórmula secreta. E se a gente parar para ver, se a gente é só fazer o que a gente gosta, né, o que a gente toca, eu falo, né, a fotografia é muito coração, né? Então o que eu toco no meu coração e o tempo inteiro tá aqui presente, né? Fotografando e tal. E aí vem acho que é o último trabalho da. Ah, não. Não, tem mais um trabalho da Nest que eu vou mostrar. E aí tem um trabalho que foi um grande marco para mim. Que aí eu volto novamente a falar de religião, que é um Brasil totalmente invisível, que é uma religião bem endêmica, vamos falar assim, de Brasília, que é o Vale do Amanhecer. E aqui foi a primeira matéria que eu publiquei na National Americana, né? Aí eu paro de ser colaborador brasileiro, né? E hoje, como eu falo, hoje eu sou um colaborador mundial. Aqui no Brasil hoje só tem 3 pessoas nessa categoria que eu sou, que é eu, o Felipe Fittipaldi e o Rafael Vilela, né? Então nós 3 somos os colaboradores da National. Quem fala que trabalha para a National Geographic não é, né? E tem que ficar um pouco ligado nessas coisas. Então é uma cidade que cresceu em torno de uma religião e as pessoas andam, né? E essa religião em particular usa umas roupas bem diferentes. E aqui sim eu procurei pelo exótico, mas proposital, né? E aí eu fui mostrando como é que é o dia a dia nessa cidade. Tem alguém com áudio aberto? Eu vou pedir para fechar, por favor. E aí eu vou mostrando, né, os rituais, vou mostrando as pessoas, né, como é que funcionam. E aqui se faz presente a questão da cor, a questão do enquadramento. Mas aqui sim, aqui eu usei uma linguagem bem típica da National Geographic, né? Aqui não é tanto o Guilherme ainda, mas e aí também tem essa coisa, né? Eu tenho que respeitar um pouco também o meu cliente, né? Então, se eu chego com um trabalho muito artístico na National Geographic, os caras recusam. Então, quando eu trabalho para a National, eu assumo um pouco a identidade deles, mas eu também coloco um pouco do meu DNA, né? E aí fui mostrando os rituais e tal. E aí, mais uma vez, eu fiz esse estudo tipográfico, né? Que os americanos amaram. Aí, mais uma vez, eu montei um estúdio e tal. E fui fotografando quem eram essas pessoas. Né? As roupas eram muito diferentes e tal. Então, aí foi minha primeira matéria publicada na National Geographic americana. Eu já publiquei 6 matérias para a National Geographic americana. E aí eu ia para a Amazônia agora em abril. Em abril, só eu ia fazer uma matéria gigante sobre ayahuasca e religião. Por isso que eu falo que religião para mim é uma coisa muito constante no meu trabalho também. E droga também, né? Eu falo muito de droga. E a ayahuasca é uma droga religiosa, mas é uma droga. E aí não fui, né? Porque deu epidemia e tal. Falei, pô, saco, né? Perdi o trabalho, né? Investi tanto. E aí a National começou a me passar umas matérias sobre Covid
para fazer aqui em São Paulo, cobrir a epidemia aqui, e ao mesmo tempo também a National Geographic Society, que não é a revista, mas a instituição que criou a revista, que é muito mais do que a revista, né? Ela abriu uma bolsa para fotógrafos do mundo inteiro documentarem a epidemia em seus países. E eu fui a primeira pessoa no Brasil a ganhar. Eu apliquei, né? E fui a primeira pessoa no Brasil a ganhar. O Rafael Vilela, que esse que eu falei há pouco, ganhou agora, mas eu fui o primeiro. E aí eu me torno, então, como é que é o termo? Não é Explorer. Mas eu me torno um colaborador da National Geographic, que, tipo, é uma categoria que, como eu falo, assim, aqui no Brasil você tem nós três, e poucas pessoas do mundo têm essa categoria, né? Então, a ponto de, assim, tipo, tem reunião, a gente tem que ir para a sede em Washington, tem todas umas burocracias que quem faz freela para o site aqui no Brasil nem sonha o que é, né? E isso é até uma crítica que eu tenho. Eu acho que o mercado tem que ser aberto a todo mundo, mas eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de discernimento para falar para quem trabalha, porque às vezes o cara faz uma matériazinha, bota uma foto no Instagram que a National tem, essa coisa de publicar fotos de o cara fala que publica na revista. Não só na National, mas pode ser na Folha. E acaba que a gente que é do mercado, a gente sabe, né? Então pega bem mal, assim, sabe? Bem mal. Eu vejo isso muito, algumas pessoas falando, até mesmo como estratégia de marketing para pegar mais trabalho, então dar aula, e é bem errado. Inclusive, a revista não autoriza, né? Guilherme, por exemplo, eu não posso falar, eu sou fotógrafo da National Geographic. No meu contrato com eles falam isso. E aí, esse ensaio em Paraisópolis, né? Eu fiz várias coisas, eu fiquei bastante tempo lá, mas o que eu quis fazer mesmo eu queria mostrar como é a relação dessas pessoas com a epidemia no lugar que tem a maior concentração de pessoas por metro quadrado do Brasil. Ou seja, eu estou falando, mais uma vez, de um território, e estou falando de pessoas dentro desse território, né? E como elas viviam ali, né? Então, e aí sim eu levei um estúdio, né? E o legal da bolsa é isso, né? Eles me deram dinheiro, eu comprei até um flashzinho novo para mim. Então é uma coisa bacana de se investir. E aí eu faço um estudo tipográfico, essa foto aqui infelizmente ela é vertical, mas a gente botei ela aqui, né, mostrando como é que é a vida dentro da favela, né? E como as pessoas viviam, né? A máscara e tal. Então eu quis explorar essa estética que é né, bem diferente aí do que as pessoas. E eu estou mostrando a favela de uma maneira totalmente diferente do que se mostra, né? Não estou associando ao crime, não estou associando. Mostra a pobreza, mas dentro desse cenário de pobreza mostra uma estética própria, não enaltecendo a pobreza, mas de uma maneira digna, né? Vamos falar assim. Um médico que estava lá, a enfermeira, né? Os trabalhadores, porque ao contrário, né, do resto da cidade, né, Paraisópolis não parou, né? As pessoas falavam assim, isolamento, home office é uma coisa que eu não tenho, não posso ter, não tem. Eu trabalho hoje para comer amanhã, né? Então as pessoas continuavam na rua, né? Então os trabalhadores, né? Lá era 24 horas, né? Nada parava. E aí, só que nesse meio tempo aqui, tá, gente? Isso aí foi agora, na epidemia. Eu encaixo aqui para dar uma continuidade na linha da National Geographic, né? Que eu ainda estou com uma matéria em produção, que é essa da ayahuasca, que é uma matéria mundial para revista impressa, que ia sair, né, em janeiro, só que agora com a epidemia vai ser atrasada. Graças a Deus não foi cancelada. Estou só esperando agora a coisa abrir de novo. Vou para a Amazônia, vou para 2 lugares diferentes da Amazônia, vou para Bolívia, vou para Washington, e provavelmente eu vou para algum lugar nos Estados Unidos fotografar o mercado negro de ayahuasca. Aqui no Brasil também eu vou para Natal, vou para Campinas, muita coisa que eu tenho que fazer. Aquelas matérias do ano, eu até falo assim, que dificilmente eu vou fazer uma outra matéria desse porte, né? Que eu investi 2 anos e meio aí de contato, de espera, né? E dificilmente eu consigo de novo, assim, porque a National dá tudo. Eles vão mandar equipamento para mim. O cara perguntou, você tem quantas câmeras? Eu falo, só tenho uma câmera só. Não, tem que ter 2. Aí vai mandar uma câmera nova, vai mandar flash, né? Tipo, eu preciso de $5.000 para pagar o India. Os caras mandam, entendeu? Então, assim, é uma outra realidade que aqui no Brasil a gente não sabe o que é. Mas dificilmente, como eu falei, dificilmente eu, Guilherme, consigo outra. Né? Poucas pessoas conseguem. Eu não sei por que eu consegui. Eu acho que foi porque eu fiquei enchendo o saco dos caras. Mas é muito pouco se consegue isso. E aí, tem o Fissura, né? Que enquanto eu estava, nesse tempo todo aí que eu estava fazendo os meus corres de trabalho, eu estava produzindo um trabalho autoral, né? Que é aquilo, eu falo que no trabalho autoral é onde eu posso ser de fato quem eu sou, né? Posso fotografar no meu tempo, o que me interessa,
posso sair e não fotografar nada, como posso também não querer fotografar aquele dia. Então, é uma relação bem própria, né? E, só que o Fissura mesmo, ele começa em 2017, tá? Ele é decorrente de uma série de reportagens que eu fiz lá na Cracolândia, por causa dessa ação policial aqui. Deixa eu ver se vai rodar o vídeo. Não sei se vocês lembram. Foi uma ação policial que teve em 2017, que a pessoa chama de ação do Dória, né? Que foi pela primeira vez na história da Cracolândia que a polícia tomou a Cracolândia, né? Foi uma ação super violenta, né? Os usuários de droga foram literalmente expulsos lá. E aí, esse vídeo não é meu, tá? Eu esqueci o nome do autor, tá? Mas ele me deu autorização para poder usar tanto nas minhas apresentações quanto no meu livro. Eu não fui no dia, tá? Nessa ação policial, por medo, tá? Uma coisa que eu não falei no Marrocos, o Marrocos, as pessoas foram saídas do prédio, né? Foram retiradas do prédio, porque se descobriu que lá era uma central do PCC para logística de drogas e armas. E as pessoas acharam que eu fui o informante, que levou às prisões, porque eu fotografei todo mundo lá. E então o PCC, algumas pessoas do PCC me ameaçaram de morte. Eu não, quando estourou essa ação, eu não fui, porque eu falei, vai estar alguém do PCC lá, vai me matar. E então esperei mais ou menos o quê? Uma semana, quase duas. Quando eu soube que a polícia estava ostensivamente lá, é que eu comecei a ir lá na Cracolândia, né? Só aqui fotos de ação policial bem depois, né, que eu já estava indo diariamente, mas aí teve um hiato, isso foi em 2017, em maio ou junho de 2017, e aí produzi muito, e aí teve um hiato, que eu fiquei até o final de 2018 sem produzir. Minto, até o final de 2017 sem produzir nada, e aí graças ao Edu Simões, que eu não sei se ele está aqui agora presente, ele falou que ia entrar, o Edu me estimulou muito, ele via esse material e falou assim, Gui, você tem que voltar, você tem que voltar, você tem que voltar. E graças ao Edu Simões eu retomei esse trabalho, fiz mais algumas reportagens lá na Cracolândia, porque também tem muito isso, né? As reportagens, elas me ajudam a conhecer melhor o lugar e também me dão acesso, porque vira uma moeda de troca, né? Então, por exemplo, em 2018, a reportagem que eu fiz, que me ajudou muito a entrar lá, foi uma reportagem que eles iam demolir uma quadra inteira da Cracolândia, as pessoas iam sair das suas casas, né, porque elas iam ser demolidas para construir o Perola Byton, que só agora começou a ser construído. E eu mostrei o drama dessas pessoas, tal. E aí, então, a associação de moradores que tem lá começou a me ajudar a entrar nas casas, né, que é muito difícil, as pessoas não deixam, tem a questão do medo, né, pelo tráfico e tal. Então, a associação de moradores começou a me ajudar a entrar lá. Então, eu vou mostrando. E uma coisa também que eu ir para lá me chamou muita atenção é que eu não conhecia Cracolândia, eu sou carioca, né? Moro em São Paulo há 7 anos. E nunca tinha posto o pé na Cracolândia, né? Lá no Rio, eu lembro que quando eu era criança falavam, ó, é um lugar onde as pessoas se perdem, fumam crack uma vez só se vira zumbi, né? Morto de, né? Bandido, tal, todos isso que a gente ouve até hoje, né? Na rua eu ouvia quando era criança, só que a diferença é que lá eu não via, né? Que a gente via o tempo inteiro. E aí eu comecei, quanto mais eu ia para lá, mais eu começava a descobrir que tinha uma realidade lá que era muito diferente da realidade que eu ouvi, né? E eu não entendia por que que naquele lugar lá tinha aqueles casarões gigantescos. Às vezes eu olhava, via um resto de uma escultura, via um resto de um ar fresco numa parede, falei, gente, como é que pode uma casa desse tamanho aqui, que era um cortiço, né? Uma casa desse tamanho. Aí eu comecei a pesquisar e descobri que ali, né, que é o bom de não ser do lugar, né? Que ali era o bairro já foi o bairro mais rico da cidade, né? Onde moravam os barões do café, tal. E a partir dessa pesquisa eu fui começando a entender um pouco mais aquele território. E aí mais uma vez eu deixo de fazer reportagem, né? Que eu falo que eu não gosto de fazer e não sou bom, para começar a contar histórias de um território, né? Só faltava eu contar quem eram essas pessoas.
né? E aí, quanto mais eu andava pelo território, mais pesquisava. Então, por exemplo, aí, né, vocês são daqui, vocês sabem, né? Campos Elíseos, né? Tem essa casa aqui do cantinho superior direito, era a casa de Santos Dumont, né? A família nobre, né? E ao mesmo tempo também o que foi o motivo, né, da riqueza chegar na região, que eram as linhas de trem que traziam café, né? Depois foi o motivo da desgraça, porque aí se instala, né, as estações, elas viram de pedestres, e depois vai a rodoviária, começa todo um fluxo ali de pessoas que com a degradação da região, tal, culminou num abandono, né, a transformação do lugar de um lugar residencial nobre para um lugar semi-industrial, né, e vira um lugar de passagem, junto começa também a vir o mercado de prostituição, aí onde tem prostituição tem droga, né, então a coisa foi crescendo, mas o crack mesmo, ele só chega na região na década de 80 do século passado, né? Então a gente tem um processo de declínio, de degradação de mais de 100 anos, né? Para então surgir o crack. Uma coisa que é muito peculiar, que as pessoas esquecem aqui em São Paulo, principalmente, que deveriam lembrar, é que antes de existir a Cracolândia, existia a Boca do Lixo, né? Tinha até a indústria, né, de cinema, pornô, né, pornô chanchada da Boca do Lixo, né? Então toda aquela região, né, que inclusive é onde surge, né, a primeira Cracolândia, porque a Cracolândia também ela se move, né, e por isso que se chama fluxo, ela surge ali na Rua do Triunfo, né? E é ali que eram os antigos cines, as produtoras de filme, né? Então toda a Boca do Lixo surge ali. E tem uma das teorias que se chama Boca do Lixo é que falavam que o lixo urbano, né, era recolhido da região do centro, era levado para ali e um trem levava isso para algum outro lugar. Então pegou esse nome, né? E aí vocês podem ver nas fotos que os casarões, né, foram se transformando em cortiços, em abandonados. E é isso. Quando você tem um lugar onde o Estado não se faz presente, eu não digo nem com policiamento não, mas com políticas públicas urbanísticas, sociais e principalmente inclusivas, né, o poder paralelo toma conta, né? E também não estou falando só de bandido, né? As ocupações, né? A cidade é uma coisa vive e dinâmica, né? Então, e as pessoas são os agentes transformadores. Se o Estado não transforma, a população transforma. E assim surge a Cracolândia, que é o que a gente conhece hoje, que fica ali na mais. Hoje ela transita entre a Dino Bueno e a Alameda Nottingham ali, fica entre a Princesa Isabel e a Júlio Prestes indo e vindo, aí depende muito de como a polícia faz esse manejo. Mas muito provavelmente a Cracolândia acabe nos próximos, vamos falar assim, 2 anos, tá? A prefeitura está com um projeto hoje de reurbanização da região, pela primeira vez na história ela consegue fazer isso, porque a gente já teve várias tentativas. Eles estão literalmente demolindo todo o bairro, né? E foi por isso que eu retomei as reportagens em 2018 para levantar prédio, né? Só que diferente do que se fazia, que falavam, né? Que ia fazer prédios comerciais, são prédios residenciais. Nesse Minha Casa Minha Vida, para uma população de baixa renda, para justamente reavivar a região. E aí eu começo fazendo esse passeio pelo bairro, né? Onde eu começo, para mim eu falo que essa foto aqui para mim significa a origem, né? Como eu falei, é por onde seguir o café, mas também por onde passa ainda até hoje, né? O vagão do trem, por onde passam as pessoas que levaram ao declínio da região. E vou apresentando aos pouquinhos que região é essa. E essa foto em particular é uma foto que poucas pessoas entendem, mas é um homem quebrando uma. É o Nottingham, né? É o que construiu a região e a estação de Rio Prestes quebrando uma pedra, né? E como o nome do projeto é Fissura, eu sempre associo, né, a quebra e também pedra de crack, né? Então, são camadas de leitura, né? Aí você fala assim, Gui, essa foto aí é da Luz não é Cracolândia. Luz é Cracolândia também, né? Porque não necessariamente existe uma coisa chamada território transitado, território vivido, né? E território utilizado. Aqui eu estou falando de um território vivido, né? A população da Cracolândia, ela se expande, né, de acordo com a opressão policial, né? Então, é muito comum você ir para a Estação da Luz, por exemplo, e você ver o usuário de crack ali. Então, a gente pode falar que a Cracolândia ela é muito maior do que aquele cantinho ali do lado da Júlio Prestes. Inclusive, hoje, São Paulo tem 38 Cracolândias. Não só. Essa do centro é mais expoente, porque é a maior e a mais antiga, mas são 38 na cidade. Contabilizadas, né? Fora acho que não são. Então, eu vou mostrando como a região ela é deficitária de N
coisas, né? E tudo isso a causa não é a Cracolândia, né? Sim, as pessoas que são mal educadas, a falta de políticas, né? Então, eu vou mostrando como essa transformação foi só permitindo que o tráfico se instalasse ali. Porque, como eu falei, foi uma escolha muito lógica. Eu, se eu fosse traficante, teria escolhido lá também. Porque você tinha ali uma população de rua gigantesca, uma área de trânsito, né? Ou seja, o cara vai trabalhar, passa ali e compra. Não tinha polícia, tem prostituição, como eu falo, né? A galera vai e usa tudo junto, né? E aí surgiu, né? E São Paulo hoje, se eu não me engano, tem 16 mil moradores de rua. Na década de 90 devia ter, vamos falar, metade, pelo menos. Mas mesmo assim, não, é uma população muito grande, né? E aqui, essa foto desse viaduto em particular, do lado ali do Sesc Bom Retiro, também eu falo, é a Cracolândia vivenciada, não a Cracolândia física, vamos falar. É onde foi feita a primeira apreensão de crack da história de São Paulo, né? E aqui ó, foi tipo num domingo chuvoso, 5 da manhã eu fui para lá. Por essa foto que é quase impossível fazer de tanto carro que passa, né? Aqui é onde eles ficam de fato, ali, isso aqui é em frente à Alameda, em frente à Sala Júlio Prestes. Esse prédio é o fundo que já está levantando, já faz parte desse processo de construção desses Minha Casa Minha Vida, e eles não estavam aqui na hora porque a prefeitura ela tem que limpar 3 vezes ao dia. Então ela força a saída dos usuários de droga, eles vão até a Praça Princesa Isabel, aí a prefeitura limpa e aí eles voltam. É meio que é uma é um consensual, entendeu? Para eles poderem ficar ali foi um acordo que foi feito. Aí eu aproveitei nesse momento que a prefeitura tirou eles para mostrar como é que fica quando eles não estão, e tal. Uma coisa também que essa foto tem, que me chama a atenção, são as pichações, né? Outras fotos minhas vocês vão ver isso, mas tem alguns símbolos aqui muito comuns, tá? Do PCC da Cracolândia. Então, por exemplo, 1533, se eu não me engano, é número de tráfico, tá? É o código prisional para tráfico. Tem um símbolozinho aqui, é do Yin Yang, né? Esse é o símbolo do PCC. Então, se você vai em alguma região que tem isso dizendo no muro, indica que ali há o controle territorial do PCC, né? Então, e vocês vão ver como essa coisa rabiscada ela está presente em outras situações também. E junto, né, além de fotografar os lugares, eu comecei a fotografar o que eram esses antigos casarões, né? Alguns foram transformados em cortiços, outros foram transformados em hotéis de crack e alguns foram abandonados e viraram mocó. Mocó é um ninho, né, de um bicho. E é onde eles ficam ali para fumar mesmo, crack e tal. São lugares bem detonados, né? Isso aqui é um prédio, agora ele foi até integrado ao teatro ali de container, mas as pessoas iam para fumar crack, é o nível da coisa, né? Como eu falo, se vocês param para ver o meu histórico de trabalho, isso tem um diálogo com Marrocos, né? Só que lá eu mostrava um prédio ainda em uso, aqui eu já estava abandonado. As composições, as cores. E uma coisa que nesse trabalho eu faço muito, eu sempre faço a analogia ao quebrado, né? Então mostra aí uma carcaça de um pombo, né? Que para mim esse é um pombo, vamos falar assim, é um pombo cracudo, né? É o que resta no final, né? É osso, não tem mais pele, não tem mais carne, é osso e pena. É ele fissurado, ele fraturado, né? E aí eu vou entrando em alguns hotéis, aí faço alguns retratos, só que pro livro, tá? Eu decidi não retratar, eu não boto retrato de ninguém, assim, de rua, tá? Eu só faço os retratos de estúdio. Mas eu mostro algumas pessoas, né, os moradores, que é aquilo, né? A gente quando faz um projeto, a gente não faz uma coisa só, a gente vai produzindo um monte de coisa para no final escolher, né? Aí mostra os hotéis, né? Aqui é uma mistura, né? De hotel que as trabalhadoras do sexo da região da Luz vão, mas também o pessoal vai para se drogar, né? E aqui eu mostro a coisa. E sempre que vocês vão ver, as fotos sempre tem quebrado, rachado, sujo. Até aqui, que é uma foto mais colorida, você vê que tem uma parede descascando. Nada nesse ensaio é bonitinho, né? Novinho. Tudo é velho, né? Sujo. É um casarão que é um tipo motel.
né, os personagens. Essa senhora já morreu, inclusive. Ela e o marido dela morreram agora, esse ano. E eles são os primeiros moradores da região, né? Naquela época, ele era vivos, né? Ele morreu com 90 e tantos, ela morreu também com 80, alguma coisa. E morreu com uma semana de diferença do outro, né? Velhinho, às vezes acontece isso. Aí foi mostrando quem são essas pessoas lá. Esse é o padre da igreja que tem ali, do Sagrado do Coração. Isso aí foi dentro do Liceu. E aqui, essa foto em particular, esse aí é um artista que morava lá na Cracolândia também, que ele restaurava as obras da igreja. Né? A igreja ficava do lado da praça, o ateliê dele que ele morava ficava do outro. E lá nesse ateliê é que eu achei a capa do meu livro. Né? Que, para mim, essa foto não é a melhor foto do trabalho, mas é a foto que mais sintetiza a fissura. Né? Eu estou fotografando um resto de um ser humano quebrado, porque o maxilar dele está descolado do resto do crânio. E na mesa, se vocês forem ver, tem várias pinturas daquele artista, né, que são esses rostos que ele desenha, olhando para essa caveira, que para mim é a sociedade olhando para o cracudo, né, para o nóia. Né? Então, quando eu fiz essa foto, né, eu falei, caralho, porra, tá aqui a capa do meu livro. Não pode ser outra foto a não ser essa para a capa do meu livro. Né? Então, e ao mesmo tempo também, aqui estou usando uma luz de janela, né? Tem muito de mim aqui. Eu gosto de caveira particular, eu tenho umas coisas de caveira em casa. Tal. Então, eu falei, não, essa aqui vai ser a capa do meu livro. E aí começa uma outra coisa também que marca esse trabalho, que provavelmente é a parte mais forte do trabalho, que são os retratos dos usuários. E por que eu começo aqui com essa ONG? Né? Não tem nada a ver com o meu trabalho isso. Isso aí faz parte de uma dessas reportagens que eu fiz lá na Cracolândia, que eu ficava assim, porra, mas como é que eu vou mostrar os usuários de droga se os caras não estão aqui? Pô, os caras também não vão deixar eu fotografar. Porra, se eu boto minha câmera aqui na rua, vão me saltar, vão me roubar, vão me matar. Aí eu, porra, nem é aquilo, né? Pô, todo dia indo pra lá, andando e tal. Eu falei, tem uma ONG ali que dá banho e comida os caras. Vai lá que você pode ter algum lugar. Aí quando eu cheguei lá, eu descobri que as pessoas ficavam, às vezes, tipo, 3, 4 horas nesse galpão, esperando para comer e tomar banho, e os caras ficavam pregando ali, né? É uma ONG evangélica, né? Então os caras ficavam ali pregando, não, falando sermão e tal, para ver se eles conseguiam arrebanhar alguém para tirar tudo da Cracolândia, que basicamente tudo deles é esse, né? Tirar os caras da Cracolândia. Aí eu perguntei pro pastor lá, que é um pastor que coordenava, posso fazer umas fotos aí? Tá, pode e tal. Só que nesse dia ninguém quis fazer foto. Os caras não deixavam, mas ali dentro ninguém me agredia, ninguém nada, né? Como era um espaço privado, um espaço que foi concedido a fotografar. E eu, quando tava indo embora, uma pessoa falou assim, pô, tira uma foto do meu documento aí e tal. Pô, aí eu falei, tá, mas eu não tava sem flash, tava sem nada, eu fiz a foto. Aí na sequência, uma mulher pediu para tirar uma foto dela para mandar para a família, e ela tava muito doida, para mandar para a família dela, para ela poder provar que estava viva. Tal. Eu falei, cara, tá aí um negócio que se eu oferecer foto de graça para esses caras, os caras vão topar. Deu uma semana, eu voltei para lá, isso em 2017 ainda, tá? Aí voltei para lá, montei um estúdio fotográfico e falei, ó, foto para documento gratuito. E também eu descobri que eles vendem os RGs para falsário, para os caras darem golpe. Então os caras não tem nada, não tem RG, não tem nada. E aí eu comecei a ir, né? Aí publiquei na National Geographic aqui no Brasil e tal. E aí, como eu falei, parei em 2017 e retomei isso em 2018, já muito pelo incentivo do Edu Simões. Tanto que esse fundo de papel que eu estou usando é do Edu Simões. Aí, nisso, eu comecei a ir pelo menos uma vez por semana, quando eu não ia duas para lá. E fiquei indo mais de ano, né? Tanto que eu falo, eu fiz 2.000 retratos, assim, né? Então, eu comecei a fotografar essas pessoas, e onde eu literalmente oferecia retrato de graça, e assim, eu fotografava num dia, mandava revelar, e no dia seguinte eu dava.
Os caras pegavam. Tanto que a própria ONG me pedia para eu ir, porque era mais um motivo para os caras irem para lá. Né? Ou seja, acaba que a relação fotográfica, que eu falo, né? Por isso que o fotojornalismo para mim não me basta. A relação fotográfica, ela expandiu a minha relação com a ONG a ponto de eu me tornar praticamente um voluntário da ONG, né? Os caras sabiam que eu estava ali só para fazer esse trabalho, mas os caras me falavam, tem gente que está vindo aqui perguntar que dia que você vem. Eu tive que botar um papel na parede falando, toda quarta-feira, das 8 a meio-dia. Então já tinha horário marcado. O estúdio virou uma sensação na Cracolândia. A ponto, eu moro perto da Cracolândia, a ponto de eu estar num farol, no carro, o cara foi pedir dinheiro, quando ele viu que era eu, me agradeceu. Falou, você me deu um retrato. E eu sei de gente que falou, fui procurar emprego. Então, quer dizer, acaba que a minha pesquisa documental, ela não sei se ela ganhou, se transforma numa função social. Né? Então, isso que eu acho fantástico da fotografia, né? Que o fotojornalismo, mais uma vez, não tem. Né? Então, eu fui fazendo, né, os retratos e fui mostrando quem eram essas pessoas, porque é o que eu falo, os usuários crack, né, são quase sempre moradores de rua, né? E são pessoas que estão ali à margem da sociedade. E eu falei, eu quero entender quem são essas pessoas, eu quero entender por que elas estão ali. Né? Todo mundo fala que o usuário de crack vira um bandido. Não, às vezes o cara já está ali porque o cara tem um histórico de vida super complicado, entendeu? E o crack, para ele, é a última coisa. E antigamente a gente tinha cachaça, né? Hoje a gente tem o crack. Eu falo, um pino de crack, um bom pino de crack, com várias pedras, está na faixa de R$ 20. Né? Uma garrafa de corote está na faixa de 5, mas o efeito do crack é muito mais forte. Então, proporcionalmente, o crack é mais barato que a cachaça, entendeu? Então, uma coisa foi se dando e eu fui criando esse estudo tipográfico. Né? A ponto que eu falei, fiz 2.000, mas desses 2.000, retrato bom, deve ter uns 200, não mais, deve ter uns 400. Só que eu não tratei tudo, né? Então, a minha ideia é até fazer um mural, assim como eu fiz no Marrocos, né, a questão dos corredores, a minha ideia é fazer com uns 3x4. Mas é trabalhoso. Né? E aí, ao mesmo tempo também, em parte também por causa do Edu Simões, eu comecei a fotografar os cachimbos. Né? O Edu me deu assim, você não fotografa os cachimbos? Eu falei, aí eu comecei a pedir para os caras cachimbo. E nisso eu também descobri um pesquisador que o cara ele dava cachimbo de madeira para os usuários, porque é um projeto de redução de danos, né? Porque o cachimbo de metal, né? Com a maioria de cachimbo de metal ou de plástico, queima a boca, aí transmite herpes, transmite até um monte de doença, né? E aí os caras ele começou a colecionar os cachimbos. Então juntou o que eu conseguia com a coleção desse pesquisador, né? E eu cheguei mais de 100 cachimbos, né? E aí, boto alguns mais inusitados. Então tem cachimbo de maçã, a pessoa roubou uma maçã na quitanda lá, fazia um furo, e é isso, né? Deu para fazer fumaça e puxar, os caras faziam cachimbo, né? Então tem cachimbo de cano, cachimbo de maçã, cachimbo de latinha de cerveja, cachimbo de torneira, né? Cachimbo de vela de carro. Então os caras fazem cachimbo do lixo. E é uma situação social tão ingrata, né, que os caras eles não têm dinheiro nem para comprar um cachimbinho baratinho, né? Eles fazem cachimbo de lixo. Né? Então a coisa acontece. E também, uma coisa que não está no livro, eu quis entender, beleza, eu já sei quem é o morador, eu já sei quem é o usuário. Agora, mas quem são essas pessoas que estão aqui porque trabalham por causa da Cracolândia? Eu até tentei fotografar traficantes, tá? Traficantes não dá, eles não topam. Mas eu fotografei o GCM, a assistente social. Eu montei esse estúdio na GCM. Aí teve esse policial, por exemplo, meio maluco, ele fez a pose dele de combate e tal. Né? E a coisa foi tomando uma proporção. Se eu vou usar isso no livro, numa exposição, não sei. Mas já que eu tive abertura, né, eu faço. Isso é uma coisa boa também de ser da National Geographic, né? Eu falo assim, se a National me pagasse tudo que as pessoas acham que eu ganho, eu ia ser bem rico, mas não é. O bom da National é que ela abre porta. Né? Então, eu falar que eu sou da National Geographic, eu consigo entrar em qualquer lugar. Né? Então, a prefeitura literalmente abriu todas as portas para mim. Então, eu fotografei desde a GCM. A prefeitura, pela primeira vez na história da prefeitura de São Paulo, levou um fotógrafo para fotografar as clínicas. Eu fui nas clínicas, fotografei tudo. Eu não usei no livro, justamente por eu não usar no livro, eu não estou mostrando tanto. Mas eu fotografei tudo do crack. Né? E aqui, eu vou entrar nas clínicas, né?
Então, começa a mostrar os objetos que as pessoas levavam para a clínica, né? E aqui estou falando já de fotografia expandida, né? Estou falando objetos. O que o cara leva quando ele vai ser internado na Cracolândia? O 3x4, esse não foi eu que fiz, mas tipo a carteira de trabalho, cigarro, né? E aí eu vou mostrando as clínicas, né? Isso aqui, por exemplo, eu falo, eu só consegui, a prefeitura só autorizou por causa da National Geographic. Fiz reunião com o secretário de saúde, reunião com o secretário de comunicação, me comprometi a não usar de maneira pejorativa ou contra a prefeitura, até porque o trabalho da prefeitura é um trabalho sério. O trabalho do Estado não é. Eles são super fechados e tal, mas a prefeitura tem um trabalho super bom. E eu não tenho como nem falar mal, porque não tenho que falar mal. É um trabalho bom. Né? E aqui eu vou falar das paredes pichadas, rabiscadas, mesmo numa clínica, você vê que é um comportamento do usuário de crack. E aí, depois disso tudo, né, chego na maquete do livro, no boneco, no livro, algumas páginas também para não entregar demais, mas também o livro, essa maquete já não é a maquete do livro que vai ser impresso, né, porque infelizmente, por grana mesmo, né, eu tive que reduzir o número de páginas. O primeiro orçamento que eu fiz de impressão deu R$ 64.000, né, um tamanho A4, com cento e poucas páginas, então eu reduzi o tamanho do livro, reduzi o número de páginas e consegui chegar no valor de 25 mil, que é o que eu estou fazendo no crowdfunding hoje. E acho que é isso. Aí vamos abrir para dúvidas, para perguntas. Pessoal, vamos abrir aí para dúvidas, vamos explorar o Gui, né, o máximo, né? E quem quiser enviar por escrito para o Antônio, aí, enfim. Tá bom? Beleza, temos uma pergunta aqui da Dodge SP. Gostaria de saber como você aborda os personagens das imagens, uma vez que você pensa na construção da foto. Pergunto se eu posso fotografar elas. O mais simples possível. E No caso do crack, como eu falei, no caso do crack eu ofereci um 3x4, foi uma troca. tá lá no Na Cracolândia. Se eu não oferecesse uma troca, eu não conseguiria. em Roraima, Perguntava, posso fazer um retrato? tá. E acho que o único lugar onde você teve mais restrição, precisou de mais suporte, foi na Cracolândia, então. Cara, eu não vou nem te falar suporte. Foi um lugar que eu tive que entender um pouco melhor o lugar para poder trabalhar. Porque, assim, cada lugar tem seu modo operandi, né? Você na sua casa tem uma cultura, do seu trabalho tem outra, então você vai ter que entender isso. E eu entendi o jogo. Eu sempre, quando eu vou para um lugar, eu tento entender as regras do jogo e jogo na regra. É simples. Tá. A Andrea te pergunta se você já foi roubado ou sofreu algum tipo de Nunca. agressão física. Não, nenhuma situação. A única coisa que acontece muito comigo, e eu vi lá em Paraisópolis em particular, é que as pessoas sempre acham que eu sou polícia. É porque eu sou grande. André me conhece, eu sou grande, sou tatuado, então as pessoas, barbudo, as pessoas acham que eu sou policial. Então eu já tomei muito enquadro de bandido achando que eu era policial. Só que o que acontece? A gente, que é uma coisa que eu venho trabalhando muito, por exemplo, no meu próximo trabalho, que é uma coisa que eu chamo de racismo estrutural, né? E um pouco de visão colonialista também. A gente sempre acha que o bandido é uma pessoa má, né? O traficante é uma pessoa má, o usuário de droga é uma pessoa má. Se você parar para entender por que o cara se tornou traficante, você vai ver que o cara não é mau. Ele se torna mal porque se ele tiver que matar alguém para defender o comércio dele, ele vai matar. Mas ele é uma pessoa comum, ele não quer problema, entendeu? Então, assim, mês passado eu estava em Paraisópolis, estava com câmera, tripé na mão, flash. O traficante veio, o que tá fazendo aqui aqui? Eu falo, tô aqui fotografando isso. O cara vai e deixou, entendeu? Aquilo, eu não fico também com a câmera no pescoço, mas sendo respeitoso, sendo atento também. A situação, graças a Deus, nunca fui roubado, nunca nada. A Andrea pergunta sobre o lançamento do livro, se ele já está pronto, né? Você tinha falado da crowdfunding, né? Então, acho que você tem que... Então, aí depende de vocês aí, né? Da ajuda, né?
Então, eu estou fazendo uma campanha de crowdfunding do Fissura, já bati 30%, mas ainda tem 70% para bater, né? E aí, tal, vou botar aqui no chat o link. Quem quiser contribuir tem a partir de R$ 20, foi irrisório, a 4.000. Aí cada um ajuda de acordo com o que quer e tem recompensa. O livro mesmo tá 100, mas tem livro com print, só print, tem curso também. Aí eu fiz lá, botei opção para todos os bolsos, para todo mundo poder ajudar de alguma forma. Tá. Existe aqui uma dúvida do Dodge SP sobre o processo de criação do livro e também a colocá-lo à disposição do pessoal. Você poderia Como é que repetir? é? Não entendi a pergunta. Aqui é o interesse de como é o processo de criação do livro, ou como foi o processo. Qual livro? Fissura? Isto. Então, o processo de criação, a gente, assim, o livro é sempre o meu objetivo, né? Eu sou um cara, eu não sou muito de parede, por exemplo. Dificilmente você vai ver só uma exposição minha. Para mim, o meu principal suporte, plataforma é livro, né? Então, eu comecei fazendo esse trabalho pensando que eu um dia ia fazer um livro. Agora, como ele seria, o que ele teria, eu não poderia afirmar. Eu tinha uma ideia, né? E a partir do momento que cada vez mais que eu ia para lá e cada vez mais que eu estudava, aí eu fui começando a criar um conceito. E aí desse conceito, vamos falar assim, em 2017, por exemplo, tá? Que foi quando eu fiz as reportagens. Ali eu descobri, a Cracolândia é isso, pá. Então, quando eu volto em 2018, aí sim eu já sabia o que eu ia fazer, né? Eu ia mostrar o usuário de droga, eu ia mostrar o declínio da região, eu ia mostrar como as coisas aconteciam, como as coisas eram por dentro. E aí o cachimbo, ele surge no final de 2018. E aí eu comecei a fazer os cachimbos depois. Mas é um processo que... A Miriam, que está aqui, eu estou fazendo uma mentoria com ela, né, eu oriento o projeto dela, eu sempre falo isso. Quando eu vou viajar, eu tenho um plano de voo, né? Eu sei que eu vou daqui para lá. Mas se eu vou em linha reta, eu vou fazendo zigue-zague, quem vai me dizer é o projeto. Mas eu sempre tive esse plano de voo, que no caso é o livro. E as coisas vão surgindo. A própria Miriam pergunta aqui, que conselho você daria? Assim, que conselho sobre narrativa você daria para quem está iniciando o desenvolvimento de um projeto fotográfico? Narrativa é uma coisa muito ampla, né? A Miriam também, como minha aluna, ela sabe disso, que a narrativa nada mais é do que uma estratégia para se contar uma história. O que eu acho que, acima de tudo, que é o grande segredo para se ter uma boa história, uma boa narrativa primeiro você pensar um tema universal, né? Então, tô falando aqui de dependência química, né? Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Então, meu livro, ele não vai vender só para São Paulo, né? Se eu falasse da Cracolândia, eu só venderia para São Paulo. Mas eu estou falando de dependência química, então eu posso vender para todo mundo. E eu pego um tema universal e através desse tema universal eu falo eu uso uma história local que eu tenho acesso para poder contar. Então acho que esse é o grande pulo do gato. Já falei isso para ela algumas vezes já. Mas esse é o grande pulo do gato para quem quer fazer um primeiro projeto fotográfico. Tem muita gente que me procura, né? Eu falo, dou aula, faço mentoria e tal. Tem muita gente que me procura falando, eu quero contar a história do meu avô, quero contar a história como meu avô veio da Itália. Eu tive um aluno, não sei nem se ele está aí, ele falou que ia entrar também, o Renato. Ele falou assim, não, pô, eu queria contar a história do meu avô veio da Itália. Tá? Eu falei, puta, mais um projeto, né, de arquivo familiar. Aqui em São Paulo é bem comum isso, e particularmente eu acho bem chato. E aí eu falei, puta, vamos lá, né? Aluno, vou ouvir, vou orientar, né? Meu papel como professor, né? Tentar fazer ele achar um caminho bom. E ele começou a trazer umas fotos. E aí você fez um negócio de Mussolini. Eu falei, Renato, que negócio é esse aí de Mussolini, cara? Ele, não, que meu avô lutou na guerra pela Itália de Mussolini. Eu falei, é mesmo? Ele falou, aí pesquisando, o que acontece? O avô dele era amigo de Mussolini, o avô dele era fascista, apoiava Mussolini e era um alto cargo do governo mesmo. O avô dele veio para o Brasil fugido, né, por querer ser morto, e trouxe um monte de coisa. O cara, não só foto, o cara tinha disco fascista. O avô trouxe um museu, um pedaço de avião de guerra.
O cara trouxe um museu fascista para São Paulo, só que ele tinha vergonha de falar, né? O avô tinha vergonha de falar, e o Renato provavelmente também, era um tabu na família. Eu falei, cara, então vamos falar, a gente pode até falar do seu avô, mas vamos falar do fascismo. Vamos falar dessa descoberta, descobrir que seu avô era fascista, não para agredir seu avô, não para que escolhas, né? Na época que o avô dele era vivo na Itália, era certo ser fascista, né? O italiano tinha que ser fascista, senão ele era morto, né, pelo próprio governo. Então, vamos falar disso, cara. E aí, o Renato não deu continuidade porque o curso acabou, mas a gente deu uma pedalada nisso, entendeu? Então, eu peguei uma história universal, peguei um caso local e transformei isso numa história. Né? Por exemplo, a National Geographic, né? Vamos tirar uma... Muita gente, Gui, como é que eu trabalho para a National Geographic? Eu quero ir para a África, quero... Mano, você não vai para a África pela National Geographic, você não vai viajar o mundo pela National Geographic. A National Geographic, ela quer que você conte uma história do seu lugar. Então, por exemplo, essa matéria que eu estou fazendo agora, eu estou falando uma história sobre dependência química, né? Que é como eu acho que a cura da dependência química, né? É um tema que eu conheço. Eu não sou dependente químico, mal bebo, mas na família, minha irmã é psiquiatra, então ela me ajuda horrores com pesquisa. Eu conheci um monte de gente que pesquisa isso, tive acesso à informação e a partir dessas informações transformei numa matéria que americano nenhum também vai fazer. Nenhum americano vai vir para o Brasil para fazer isso. Nenhum asiático vai vir para o Brasil para fazer isso. Então, é pensar as histórias locais, mas com interesse mundial, né? E assim, é legal ir para o Vale do Omo, na África, fazer foto das menininhas lá. É legal. Eu acho que como experiência turística, vale. Agora, como carreira, você não vai fazer isso. É bom quebrar esse tipo de visão da National ou de Essa visão romântica não existe. Até porque a Disney comprou. Eu acabei de receber, essa semana mesmo, eu tive que fazer meu cadastro no banco de dados da Disney. Mickey Mouse comprou é meu chefe agora, entendeu? Então, assim, no fundo é business, entendeu? O custo de mandar um cara daqui para não sei aonde não compensa mais. Você tem fotógrafos bons no mundo todo. Então, cara, o que eu falo, foca na tua região, ou vai morar na região que você quer trabalhar também, pode ser uma possibilidade. E, cara, faz o melhor trabalho possível, porque você não vai pela National Geographic. Assim, como eu falo, você pode ter um conhecido que ele tá querendo se lançar no meio fotojornalista internacional. Aí o cara tá indo para de cima e para baixo. Eu falei, mano, ou você faz no risco, faz para você, mas isso não vai acontecer no trabalho. E assim, não é porque eu tô agorando, não, entendeu? Assim, tipo, é minha experiência de trabalho. E eu converso hoje com os fotógrafos do mundo todo, então ninguém faz isso mais. Com certeza. A Dodge aqui, SP, tem mais uma pergunta. Ela ou ele gostaria de saber se você poderia indicar uma bibliografia básica relevante para quem deseja seguir esse caminho dos livros / projetos. Fotolivro? Olha, eu não conheço. É porque assim, eu dei a sorte danada, né? Eu vim para São Paulo, existia o Centro de Imagem Madalena, do Iatan, Canabrava, que eu falo que foi a escola que me fez, assim, né? Na fotografia, meu modo de pensar, meu modo de trabalhar. Porque vinha gente do mundo inteiro. Então, eu tive aula com o Martim Pá, tive aula com o Juan Focoperta, tive aula com o Claudio Carreira, que hoje está me ajudando com vários projetos meus. Então, eu aprendi com os feras do Brasil, na época a economia estava boa, então eu aprendi com os feras dos feras. Só que hoje, só que não tem livro, entendeu? Tem uns cursos aí muito bons, o tal de Gui Christian aí, que vai dar uns cursos, que ao Jabá, né? Que eu falo, mas da minha experiência, assim, eu falo. Tanto que provavelmente eu vou lançar um livro teórico, provavelmente ano que vem eu vou escrever um livro sobre fazer projeto, narrativa, porque não existe nem lá fora, que dirá aqui no Brasil. A literatura brasileira de fotografia é muito ruim, né? É muito técnica, né? Aquela coisa do livro do Senac, Exato. né? Que se você quer dar um passo adiante, aí você tem que ir para a escola de arte, que eu acho que também é legal. Eu vim de escola de arte, mas eu acho que é um caminho. Tem muita gente que vai, né, fazer. Eu acho curso com Marcelo Greco, eu acho que tem que fazer mesmo, aprender. Só que eu vim numa faculdade de belas artes, então eu não preciso. Mas o que eu sinto falta é as pessoas entenderem o que é contar uma história. Ninguém sabe. Com relação à produção de livro, o que eu conheço tem mais a ver com o teu tipo de experiência, que é o que você fez. Você cria uma estrutura e você pega o trabalho de alguém e começa a questionar para ver o que dali é possível Eu fiz assim. trabalho e Eu, um livro.
Eu fiz assim, eu quando comecei, eu falo assim, o que eu faço hoje, de fato, eu comecei em 2015. Né? Eu, quando comecei, eu fazia isso. Falava, pô, fulaninho de tal, eu gosto. O que esse cara fez? Ah, esse cara contou uma história. Foi aí que eu comecei a perceber também que essa história de viajar o mundo não existe. Ah, o cara mostrou uma história no bairro dele, mostrou uma história no país dele, que é no máximo de viagem. E eu comecei a perceber o que era feito, quais eram os recursos que usavam, as linguagens. E aí eu comecei, a partir disso... Eu tenho uma frase que é assim, não sendo recorde mundial, se alguém fez, eu faço. Posso levar minha vida inteira, mas eu vou fazer. Né? Quando não envolve o dom, né? Quando é só disciplina, eu consigo fazer. E desde então eu vejo alguém, se esse cara fez, eu vou fazer também. Pum, e me direciono, entendeu? É como eu tenho feito. A Andrea faz um comentário que tem a ver com essa história de você ter um volume de material suficiente para alguns volumes, que é o seguinte: para ter um projeto consistente, tem que estar no local. Não dá para fazer um ensaio de 2 dias e achar que vai ser compatível, comparável. Vira foto de viagem. E acontece muito Exato. também. Eu tenho um curso de storytelling, né? E nesse curso de storytelling vem muito aluno que fala assim, Gui, viajei e fui para Sudeste Asiático. Eu já fui para o Sudeste Asiático. Fui para o Sudeste Asiático. Fiquei uma semana na Tailândia, quero fazer um livro. Falei, cara, você pode Vai ter fazer livro um de bom, viagem. você pode fazer um bom ensaio. Não, você pode fazer um bom ensaio. Porque tem uma coisa também que as pessoas não se ligam. São duas coisas muito importantes para você produzir hoje em dia. Assim, estou falando profissionalmente, tá? Produto. Acho que o fotógrafo ele tem que pensar num produto. O André, se eu não me engano, ela trabalhou com marketing, ela deve pensar bem assim. Eu tenho que lançar um produto, né? Então, porra, o que vai vender? Né? Então, livro, por exemplo, livros de Sudeste Asiático, cara, até o Sandy Júnior já foi e fez. O seu livro vai ser mais um livro no meio de 1 milhão. Né? Então, assim, você tem que pensar mercadologicamente como se diferenciar. Uma outra coisa também é isso, assim, a profundidade. Né? Eu acho que se a gente vai falar de arte, a gente tem que falar de conceitos. Se eu falo de conceito, eu falo de camadas. Né? Você não consegue produzir, como o André falou, você não vai conseguir produzir, sabe, contar uma história bacana. Você pode fazer fotos lindas. Uma coisa é você fotografar, outra coisa é você contar a história. Eu conto história. Uso boas fotos, faço boas fotos, né? Como eu falo, me considero um excelente fotógrafo. Mas o meu forte é contar a história. Beleza. Bom, não temos mais uma pergunta e aqui tem uma observação que o pessoal está esperando ansiosamente. Eu acho que não precisa ser só pelo livro. Pelo livro, pessoal, basta colaborar lá no site que essa esperança se transforma em Pô, realidade. me ajuda lá, porque preciso levantar ainda 20 pau. o... Esqueci o nome do fotógrafo. Ele publicou ontem uma chamada sobre o seu livro. O Cláudio? Cláudio, isso, Cláudio Edinger. E bom, já tem aí bastante gente te ajudando. Não, assim, como eu falo, para mim esse crowdfunding está sendo bacana porque eu estou descobrindo pessoas. O Cláudio me deu muita força já, né? A minha galeria que vende as minhas fotos é a mesma galeria do Cláudio, e foi o Cláudio que me colocou na galeria, né? Então, o Cláudio é um cara que me dá força já há muito tempo. Mas é legal do crowdfunding isso, estou descobrindo muita gente que gosta do meu trabalho, infelizmente eu não conhecia, né, as pessoas estão ajudando. Como eu falo, em uma semana já levantar 30% do valor, para mim está sendo, tô bem feliz assim. E também está sendo na mídia, né? Saiu ontem numa revista bem legal, vai sair na mídia Ninja agora, então aos pouquinhos a gente vai. Tô com expectativa de bater essa meta, pelo menos, vamos ver se até o final do mês, tá? Eu tenho 3 meses para bater, né? Mas Você quer colocar o link no ar? deixa eu colocar aqui, peraí. Vou botar aqui no chat, tá? Tá. Você coloca para todo mundo. Isso aí. Botei. Pessoal, tá aí no chat. Quem quiser também, meu Instagram, deixa eu botar aqui. É porque eu vou alimentar eu tô fazendo os conteúdos, porque crowdfunding tem que ficar. Por um lado é legal, mas dá um trabalho danado, né? Aí eu tô fazendo uns vídeos e tal. É legal entrar no Instagram para acompanhar isso. Eu já entrei lá hoje, já vi. E vamos colaborar também. Obrigado. Gui, eu queria fazer uma pergunta, queria voltar um pouquinho.
Uhum. Você mostrou uma foto daquele projeto Marrocos, Uhum. que tinha um pedacinho de uma cama, com uma toalha vermelha, enfim, o Uhum. enquadramento era interessante. Mas você comentou que a cor, que você trabalha de um jeito muito próprio com cor. Dá para você só falar um pouquinho disso, falar um pouco mais sobre isso, Gui? Tá, não, Como tranquilo. você trabalha com a cor? Então, cor, na verdade, tem um pouco a ver também com essa questão de ser formado em Belas Artes, né? Cor, para mim, ela ela não é só pictórica, né? Ela não é só bonitinha, né? A cor, para mim, ela exerce uma função e ela cria uma relação. Então, por exemplo, naquela foto, deixa eu abrir aqui de novo, peraí. Aquela foto, se eu não me engano, a gente está olhando com verde e rosa, que Exato. são cores complementares, né? Então, assim, acaba que eu vou estudando um pouco essa questão. Então, eu entro no lugar, né? Por exemplo, essa foto que está aqui no fundo, ó, tá vendo? É do Marrocos. Tá vendo? Ó? Amarelo e rosa. Então, assim, tem umas coisas que eu vou, que são sorte também, né? Não cheguei no lugar, bota aí amarelo. Não. Mas são coisas que me guiam muito, né? E a cor, ela se torna mais uma camada de informação naquela história, né? Então, aí eu falo, o meu olho é absurdamente treinado para enquadrar e para compor. Então eu chego num lugar que nem esse aqui, no olho, pum, salta na hora, entendeu? Aí só acho o melhor enquadramento e faço a foto. Você diria que você tem mais uma preferência pela cor do que a fotografia preto e branco? Você mostrou pouca coisa Eu preto e não sei branco. trabalhar com preto e branco. Assim, eu comecei aquilo. Sabe quando todo mundo começa a querer ser o Sebastião Salgado? Eu quis ser o Sebastião Salgado quando eu comecei, né? Só que não é a minha. Não é a minha. Infelizmente, admiro muito quem sabe fazer, eu acho lindo, mas eu não sei fazer. E não vejo o problema de misturar cor com PB. Sempre tem aluno que me pergunta, mistura cor com PB. Olha, eu falo, se é pertinente o trabalho, se é pertinente a proposta, mistura. Eu sou um cara que... Eu estou trabalhando hoje com fotografia expandida, faço fotos de televisão, então para mim... Mas Guilherme, eu não sei fotografar preto e branco, infelizmente. Não A tenho olho cor para para você, isso. a cor para você é uma linguagem, É uma linguagem. ela te Ao mesmo tempo, ajuda, é uma linguagem e também uma camada de leitura, entendeu? Porque, por sim, ela te exemplo, ajuda a contar uma história e não é puramente estético, é bonitinho, não. por exemplo, o Walter Firmo, né? Posso falar porque eu fui aluno do Firmo, né? Não tenho mais contato com ele porque eu me mudei para cá, mas tive muito contato com o Firmo. O Firmo, ele é um cara pictórico. Ele constrói os enquadramentos dele a partir da cor. Mas se aquela cor cria um diálogo com a foto, eu vou um pouquinho além. Aí eu começo a usar, por exemplo, essa foto aqui, né? Mais uma vez. É uma foto super triste, né? É uma foto super triste, porque ao mesmo tempo que ela é rosa e amarela, você acha, é kit, é infantil. Isso aqui é um apartamento que é uma família de africano que acabou de ser expulsa do prédio. E a cor, ela está entrando exatamente como uma coisa de ironia, de sarcasmo. Como uma cena tão triste pode ser tão colorida? Como uma realidade tão sofrida pode ser tão colorida? Aí fica essa pergunta no ar, aí você começa a ter, era uma família de africano. O africano é um povo muito colorido. Você começa, a cor, ela traz camadas de informação no meu trabalho. Ela traz camadas de informação para fazer o observador pensar um pouco mais. Tá legal. Então, vou te explorar um pouco mais. O enquadramento À lá, que vontade. você disse que o enquadramento também te ajuda nessa composição geral, você fez um comentário. Não, então, o que acontece? Eu quando... É o que eu falo, né? Eu sou retratista, né? Como eu me enquadro. Para mim é fundamental eu estudar enquadramento para eu achar, né? Vou usar essa aqui que está aqui, né? Se eu fosse por um canto, talvez eu não tivesse tanta informação, uma composição tão harmônica quanto um fundo de caixa, né? Por exemplo, né, a Santa Ceia do Leonardo da Vinci é um fundo de caixa porque é mais agradável ao olho. É o que eu falo, eu tenho um olho estupidamente treinado. Então eu chego num lugar, meu olho já cata o que eu tenho que fotografar e ele me fala, vai para aquele lugar, né? Não é meu cérebro que fotografa, quem fotografa é meu olho. E ele que diz para mim o que eu tenho que fazer, entendeu? O olho manda e o corpo obedece.
Tá, então a tua foto, você diria que é a captura, naquele instante, você decide o enquadramento, você faz a captura, pós-produção, por exemplo, você não corta mais, não manipula esse ângulo, esse corte depois, não? Na pós-produção? Não, cropar, todo mundo, assim, dificilmente tem foto minha que sempre tem crop. E eu retoco pra cacete, tá? Eu não tenho a menor vergonha de falar disso. Eu, quando eu faço trabalho para fotojornalismo, eu não retoco. A National Geographic, por exemplo, eu mando o RAW para a revista. Eu não posso nem mandar o JPEG. Eu tenho que mandar o RAW e a revista que trata. Né? Até por uma questão de segurança. Já teve problema de fotógrafo adulterar a foto e tal. Então, quando eu faço fotojornalismo, eu não retoco. Mas quando eu trabalho no meu autoral, vixe, para mim, assim, o que eu falo, é uma maneira que eu tenho de me expressar. Os trabalhos da Cracolândia, os retratos, o fundo, se você for ver na foto, o fundo era branco. Todos eles estão no fundo bege. E o bege tem um porquê, que é a cor do crack. Você entende? A questão da cor, da composição e da pós-produção, está tudo integrado. Que acaba que, assim, pode parecer um pouco petulante, mas não é. É que, para mim, hoje, fotografar, para mim, para mim o que importa é isso, é contar a história, entendeu? O meu processo, se eu vou fotografar, se eu vou desenhar, se eu vou retocar, para mim pouco importa mais. O que importa para mim é a história, é o resultado final. E acima de tudo, eu estou num momento um pouco egoísta. Para mim o que mais importa é a minha experiência naquilo. Porque o meu livro vai para a prateleira, daqui a pouco eu esqueço. Entendeu? Agora, a experiência que eu tive de ir para Cracolândia, pô, eu lembro a primeira vez que eu passei no meio do fluxo, lá onde eu fico, pô, isso você não esquece, entendeu? É isso que fica. Então, o que eu falo? Photoshop, né? Para mim hoje pouco importa. Essa tua experiência, todo esse trabalho fotográfico, toda essa interação que você faz, por exemplo, com a ONG, que você, através de oferecer algo de graça, conseguiu facilitar o teu trabalho lá, a questão de audiovisual, produzir algum vídeos, algumas chamadas ou micro documentários, isso nunca passou na cabeça? Então, eu sou meio lobo solitário, né? Eu tenho um assistente, que é o Rafa, mas é muito difícil por exemplo, filmar. Eu fiz uma pós em cinema e tal, mas é uma outra maneira de pensar e requer muito mais tempo, muito mais trabalhoso. E Te no final, tiraria do foco fotográfico. entendeu? Por exemplo, quando começou esse negócio das câmeras filmarem, era um saco, porque todo mundo pedia para fazer pauta filmando também. Aí no início eu fazia. Aí eu não entregava nem a foto boa, nem o vídeo bom. Né? E perdi trabalho, perdi cliente por causa disso. Falei, quer saber, se eu vou fotografar. Então eu hoje, por exemplo, eu ganho menos, porque paga infinitamente menos fotografia quando eu trabalho para revista. Mas eu prefiro entregar bem entregue e o cliente me chamar sempre, entendeu? Correto, correto. Bom, eu acho que não temos mais nenhuma pergunta. Agradeço as tuas respostas. Imagina, foi um prazer. Hein? Pessoal, o livro depende também de vocês, hein? Por favor, hein, gente, me ajuda lá, hein, gente, pelo amor de Eu Deus. acho que todo mundo aí ficou apaixonado pelo teu trabalho. Acho que todo mundo quer o livro, né? É só colaborar que aí ele chega rapidinho. Inclusive, tem quatro recompensas com curso. Que é só curso, aí são dois cursos que eu estou oferecendo. Tem um curso de storytelling que acabei de fechar a turma agora, mas o do crowdfunding é uma nova turma, vai ser a 13ª turma, que é um curso meu que sempre lota, as pessoas gostam. E tem um curso novo, que é um curso de fotolivro. E aí você pode tanto só comprar o curso, quanto comprar o curso com livro. E me ajuda. Legal, ótimo. Vocês fazem um curso da hora com um livro e me ajudam a imprimir o livro. Pô, ótimo, ótimo. Bem bacana. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bom, mais perguntas aí, pessoal? Tranquilo? Bom, não vamos perder o contato com o Gui também, né, Gui? Vocês precisarem. Disponibiliza... Facebook eu não uso muito, não, mas Instagram eu estou bastante lá. Então, qualquer coisa, é só me chamar lá no Insta que eu respondo. Não, maravilha. Eu acho que, com certeza, foi muito interessante. Foi aula também, foi instrutivo. A gente tem só que agradecer aí por você distribuir, né, compartilhar conhecimento aí com a gente. E pode contar com a gente com o que você precisar aí, divulgar, enfim.
Tamo junto aí. trabalhar isso. Eu acho que valeu, né? Obrigado, gente. Valeu, não. Eu vou só fazer um merchandising aqui. Se o Gui permitir, Fica à eu vontade. vou falar que semana que vem não tem ninguém menos, não sei se você conhece, mas é Edu Simões, que vai fazer a Edu é o padrinho do meu livro. Tá presente aqui. Não, então, o Edu... Tá aí? presente. Tá. Ah, Tá danado. presente. O Edu foi o grande incentivador desse projeto aí, e eu tive a felicidade de participar um pouco do livro dele também, então... E a gente, terça-feira, a gente vai fazer uma fala junto, eu e ele, no Foto em Pauta. Ah, legal. Bacana, hein? Que horas lá vai ser? Edu, fala alguma coisa. Você sabe, Edu? Ele não tá aqui, não tô vendo ele. Ah, tá aqui. Tá sim. Tá sim. Libera o áudio do Edu aí. Tá liberado. Tá, não. Eu não sei o horário. Hoje ele Tá te falou, liberado. Edu? Tô tentando liberar, mas ele que não permite. Ah, deve estar de cueca. Então, então, eu não sei. Eu acho que vai ser 6 ou 7. O Eugênio ficou de confirmar, mas não confirmou ainda. Tá bom. A gente divulga. Manda pra gente e aí a gente divulga aí. Vamos acompanhar. Tá bom? Tá bom, tá bom. Semana que vem eu tô aí para ver o do Edu também. Maravilha. Gui, grande abraço. Obrigado. Obrigado aí pela terceira Obrigado a vez. vocês aí pela Mas é oportunidade. sempre bom. Nós agradecemos. Ajuda lá, hein, gente, por favor, independente de vocês.